Carl Sagan foi muito mais do que um astrônomo brilhante. Ele foi um visionário que dedicou sua vida a democratizar o conhecimento científico e a nos fazer questionar nosso lugar no universo. Suas ideias transcenderam a astronomia pura e tocaram em temas que sempre fascinaram a humanidade. De onde viemos, estamos sozinhos no cosmos. E qual é o verdadeiro significado de nossa existência neste ponto azul pálido que chamamos de lar? Sagan tinha uma visão profundamente humilde sobre nossa espécie. Ele nos lembrava constantemente de que somos feitos de poeira de estrelas, que os átomos em nossos corpos foram forjados no coração de sóis ancestrais que explodiram há bilhões de anos. Essa não era apenas uma metáfora poética, mas uma verdade científica que nos conecta intimamente ao cosmos. Para Sagan, a Terra era apenas um pequeno palco em uma vasta arena cósmica. Ele ficou famoso por sua reflexão sobre a fotografia Voyager da Terra, vista de 6 bilhões de quilômetros de distância, aquele ponto azul pálido suspenso em um raio de sol. Nessa perspectiva, todas as nossas guerras, conflitos, vaidades e certezas absolutas pareciam insignificantes. Não porque nossas vidas não importassem, mas porque deveríamos ter mais compaixão uns pelos outros, reconhecendo que compartilhamos este frágil oásis de vida em meio à imensidão do espaço. Sagan acreditava que a sobrevivência de nossa espécie dependia de nossa capacidade de transcender tribalismos e pensar como uma civilização planetária. Ele via na exploração espacial não apenas uma aventura científica, mas uma necessidade existencial. Colocar todos os nossos ovos na cesta da Terra era para ele um risco inaceitável em um universo repleto de ameaças cósmicas. Os buracos negros fascinavam Sagan como fascinam todos que olham para o céu com curiosidade. Essas regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem mesmo a luz pode escapar, representam um dos fenômenos mais extremos do universo. Sagan tinha o dom de explicar conceitos complexos de forma acessível, e os buracos negros eram um de seus temas favoritos. Ele nos ajudava a compreender que buracos negros não são aspiradores cósmicos que engolem tudo ao redor, como frequentemente aparecem na ficção científica. São objetos com massa concentrada em um ponto infinitamente pequeno, criando uma curvatura tão extrema no tecido do espaço-tempo que formam um horizonte de eventos, uma fronteira além da qual nada retorna. Sagan especulava sobre as implicações filosóficas dos buracos negros. Seriam eles portais para outras regiões do universo? Poderiam conectar diferentes pontos no espaço e no tempo? Embora cético sobre viagens através de buracos negros devido às forças destrutivas envolvidas, ele apreciava como esses objetos desafiavam nossa intuição e expandiam os limites do que considerávamos possível. Para Sagan, os buracos negros eram também um lembrete da violência e da beleza do cosmos. Eles nascem da morte explosiva de estrelas massivas, reciclando matéria e energia em um ciclo cósmico de destruição e criação que tem ocorrido por bilhões de anos. Poucos temas revelam melhor o compromisso de Sagan com o pensamento crítico do que sua abordagem aos OVNIs. Ele não era um cético cego que negava a possibilidade de vida extraterrestre. Muito pelo contrário. Sagan foi um dos principais defensores da busca por inteligência extraterrestre e até ajudou a projetar as placas da Pioneer e os discos dourados da Voyager, mensagens da humanidade para possíveis civilizações alienígenas. No entanto, Sagan aplicava o mesmo rigor científico aos relatos de OVNIs. Ele insistia que afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. E as evidências para visitas extraterrestres à Terra eram, em sua análise, extraordinariamente fracas. Fotografias desfocadas,
Relatos anedóticos e testemunhos, por mais sinceros que fossem, não constituíam prova científica. Sagan apontava que a vasta maioria dos avistamentos de OVNIs tinha explicações prosaicas: aeronaves convencionais, fenômenos atmosféricos, planetas brilhantes, satélites ou simplesmente erros de percepção. Ele entendia a psicologia por trás desses avistamentos. Nosso cérebro está programado para encontrar padrões, mesmo onde não existem, e atribuir agência a fenômenos que não compreendemos. Mais importante, Sagan argumentava que se civilizações extraterrestres avançadas realmente estivessem visitando a Terra regularmente, esperaríamos evidências muito mais substanciais. Artefatos físicos, sinais de rádio, impactos na nossa tecnologia ou ecossistema. A ausência dessas evidências não provava que visitas nunca ocorreram, mas certamente não apoiava a hipótese de que fossem eventos comuns. Sagan era particularmente crítico da astrologia, não por desprezo às pessoas que acreditavam nela, mas porque via nessa crença um exemplo perfeito de como o pensamento mágico pode persistir mesmo em uma era científica. Para ele, a popularidade da astrologia era sintomática de uma falha educacional em ensinar as pessoas a pensar criticamente. A astrologia, explicava Sagan, baseia-se na premissa de que as posições dos planetas e estrelas no momento do nascimento influenciam a personalidade e o destino de uma pessoa. Essa ideia tem milhares de anos e era compreensível quando nossos ancestrais não sabiam o que eram os pontos de luz no céu. Mas agora sabemos que os planetas são mundos físicos, governados pelas mesmas leis da física que regem a Terra. Sagan demonstrava com cálculos simples que a força gravitacional do obstetra que ajuda no parto é maior do que a força gravitacional de Marte sobre o recém-nascido. Se forças gravitacionais de corpos celestes pudessem afetar destinos humanos, deveríamos ser mais influenciados por objetos próximos do que por planetas distantes. Além disso, a astrologia ignora a descoberta de novos planetas como Urano, Netuno e Plutão. Ignora também a precessão dos equinócios, que significa que as constelações zodiacais não estão mais alinhadas com as datas tradicionais. E mais fundamentalmente, não há mecanismo físico conhecido pelo qual a posição de planetas poderia influenciar traços de personalidade. Para Sagan, o apelo da astrologia não estava em sua verdade, mas em sua capacidade de oferecer conforto, orientação e uma sensação de ordem em um mundo caótico. Ele respeitava essas necessidades humanas, mas insistia que poderíamos encontrar significado e maravilha na realidade do universo sem recorrer a ilusões. Sagan tinha fascínio por ideias que expandiam os limites de nossa compreensão do universo, incluindo a possibilidade de dimensões além das 13 espaciais e uma temporal que experimentamos diariamente. Ele popularizou o conceito através de analogias como a Flatland, um mundo bidimensional imaginário cujos habitantes não poderiam conceber uma terceira dimensão. A física teórica moderna sugere que podem existir dimensões espaciais adicionais, enroladas em escalas tão pequenas que são imperceptíveis à nossa experiência cotidiana. Teorias de cordas, por exemplo, propõem que o universo tem 10 ou até 11 dimensões. Sagan apreciava essas especulações, mas sempre com a ressalva de que deveriam ser tratadas como hipóteses matemáticas até que pudessem ser testadas experimentalmente. Para Sagan, o verdadeiro mistério não estava em dimensões místicas ou planos espirituais, mas na complexidade e na beleza do universo que podemos investigar através da ciência. Cada descoberta científica não diminui o mistério, mas o aprofunda, revelando novas camadas de complexidade e maravilha. Os círculos nas plantações,
ou agroglifos, representam outro exemplo da abordagem equilibrada de Sagan entre abertura mental e ceticismo informado. Esses padrões complexos que apareciam em campos de grãos, principalmente na Inglaterra, geraram especulações de que seriam mensagens de extraterrestres ou evidências de fenômenos paranormais. Sagan reconhecia que alguns agroglifos eram genuinamente impressionantes em sua complexidade geométrica. No entanto, ele também estava ciente de que artistas humanos haviam demonstrado repetidamente sua capacidade de criar esses padrões. Diversos grupos assumiram a criação de círculos específicos e experimentos mostraram que equipes pequenas poderiam criar padrões elaborados em uma única noite usando ferramentas simples. A explicação mais parcimoniosa, insistia Sagan, era que agroglifos eram criações humanas, uma forma de arte efêmera ou pegadinha elaborada. Não havia necessidade de invocar visitantes extraterrestres ou energias misteriosas, quando a explicação terrestre era tão adequada e comprovada. Isso não significava que Sagan fosse contra o sentimento de maravilha que agroglifos inspiravam. Ele apreciava a criatividade humana e a capacidade da arte de provocar questionamento, mas argumentava que atribuir esses padrões a alienígenas sem evidências desviava a atenção da verdadeira questão fascinante. Por que humanos criam essas obras de arte temporárias e anônimas? De todos os temas que Sagan explorou, a busca por vida extraterrestre era talvez sua maior paixão. Ele foi um dos fundadores do programa SETI, dedicado a ouvir sinais de rádio de civilizações alienígenas. Para Sagan, a questão de estarmos sozinhos no universo era uma das perguntas mais profundas que a humanidade poderia fazer. Sagan aplicava a equação de Drake, uma fórmula que estima o número de civilizações tecnológicas em nossa galáxia. Embora os valores exatos sejam incertos, a equação nos força a considerar fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração de estrelas com planetas, quantos planetas por sistema são habitáveis e assim por diante. Mesmo com estimativas conservadoras, a galáxia deveria conter milhões de planetas potencialmente habitáveis. Para Sagan, seria extraordinariamente improvável que a Terra fosse o único planeta onde a vida emergiu. O universo é tão vasto, com bilhões de galáxias, cada uma contendo bilhões de estrelas, que as condições para a vida devem ter ocorrido incontáveis vezes. A vida pode não ser comum, mas em uma escala cósmica deve existir em algum lugar. No entanto, Sagan também reconhecia o paradoxo de Fermi. Se o universo está repleto de vida, onde estão todos? Por que não vemos evidências de civilizações avançadas? Ele oferecia várias explicações possíveis. Talvez civilizações tecnológicas se autodestruam rapidamente. Talvez as distâncias entre estrelas sejam simplesmente intransponíveis, mesmo para tecnologias muito avançadas. Ou talvez estejamos procurando nos lugares errados ou da maneira errada. Sagan mantinha a esperança de que, eventualmente, detectaríamos sinais de inteligência extraterrestre. Mas ele enfatizava que tal descoberta não viria de visitas físicas ou fotografias desfocadas, mas de detecções científicas rigorosas, provavelmente na forma de transmissões de rádio ou outras assinaturas tecnológicas. Mais importante, Sagan via a busca por vida extraterrestre como tendo valor, mesmo se nunca encontrássemos nada. O processo de procurar nos ensinava sobre nós mesmos, sobre as condições para a vida e sobre nosso lugar no cosmos. E se descobríssemos que estamos verdadeiramente sozinhos, isso tornaria a vida na Terra ainda mais preciosa e digna de proteção. Carl Sagan nos deixou em 1996, mas suas ideias continuam a ressoar. Ele entendia que a ciência não era apenas uma coleção de fatos, mas uma forma de pensar,
um método para distinguir verdade de falsidade, realidade de ilusão. Em seu livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, Sagan alertava sobre os perigos de uma sociedade que perde a capacidade de pensamento crítico. Ele via uma democracia funcionando adequadamente como dependente de cidadãos educados que pudessem avaliar evidências e tomar decisões racionais. Quando as pessoas não conseguem distinguir ciência de pseudociência, tornam-se vulneráveis a charlatães, demagogos e ideologias perigosas. Ao mesmo tempo, Sagan nunca foi um cientista frio e sem emoção. Ele comunicava seu profundo sentimento de maravilha diante do cosmos. Para ele, o universo revelado pela ciência era mais belo, mais assombroso e mais inspirador do que qualquer mito ou superstição. A verdade sobre o cosmos, com suas estrelas agonizantes, galáxias em colisão e possibilidade de vida alienígena, superava qualquer ficção. Se você foi inspirado por essas ideias de Carl Sagan, não deixe de se inscrever no canal Relatos do Cosmo. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo sobre astronomia, ciência e os mistérios do universo. E compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se fascinam pelo cosmos. Juntos, podemos manter viva a chama da curiosidade científica que Sagan acendeu. Até a próxima jornada cósmica.